Oh, aleluia, Pai. Aleluia. Glorificado seja o teu santo nome, Pai. Aleluia. Deus glorioso. Deus glorioso. Aleluia. Quando a gente abre a Bíblia e a gente vai no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21, a palavra de Deus ela diz assim: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu vou ler de novo. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E em cima desse versículo eu queria fazer uma reflexão sobre como que está o nosso compromisso com Deus. Como é que nós estamos levando o nosso compromisso com a nossa vida cristã? Será que Deus tem sido prioridade na nossa vida? Em todo o tempo, em todo momento? Será que nós podemos dizer que Deus é prioridade para nós? Primeira coisa, primeiro lugar, vem Deus. O resto vem depois. E é resto mesmo. Eu sei que muita gente fala, poxa, nossa, família não é resto. É resto. O resto vem depois. O nosso maior compromisso, o nosso maior comprometimento, a nossa maior prioridade precisa estar em Deus, em Jesus. O apóstolo Paulo, ele fala para nós aqui nesse versículo de Filipenses, ele fala: para mim, viver hoje, viver para mim é Cristo. Viver para mim é fazer as coisas de Cristo. É obedecer à voz do meu Senhor, o mandato do meu Senhor, aquilo que Ele manda, aquilo que Ele quer que eu faça. Adorar a Deus, orar a Deus, estar na presença de Deus, aprender a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, pedir ao Espírito Santo que nos ensine a palavra de Deus, nos revele a palavra de Deus. Isso precisa ser o nosso foco. Isso precisa ser a nossa prioridade. E olha bem, eu não estou dizendo que nós vamos deixar as outras coisas de lado. Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando em prioridade. O que vem primeiro? Se você tem uma série de tarefas para fazer no dia, vamos supor, você tem que acordar, você tem que fazer sua higiene, vestir uma roupa, ir para o trabalho, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa, cuidar de outras coisas. Você tem uma série de tarefas para fazer durante o dia. Aonde que está o seu tempo de oração? Aonde que está o seu tempo de leitura da palavra? Aonde que está o seu tempo para entrar na presença de Deus e estar com Deus? Para mim, o viver é Cristo. E se eu morrer, para mim é lucro. O apóstolo Paulo está dizendo aqui justamente isso. Para mim, o viver é fazer aquilo que Cristo quer que eu faça. Se eu vou para o trabalho, eu tenho que perguntar para Jesus o que Ele quer que eu faça lá no trabalho naquele dia. Se eu vou fazer compra, eu tenho que perguntar para Jesus o que Ele quer que eu faça lá no mercado.
com quem que Ele quer que eu fale. Se tem alguma pessoa ali precisando de alguma coisa, que Jesus me use como instrumento na vida daquela pessoa, me colocar à disposição para fazer aquilo que Jesus quer que eu faça. Colocar Jesus sempre em primeiro lugar nas minhas tarefas, em tudo que eu tenho que fazer. Se eu vou ter um tempo de lazer, que o meu tempo de lazer traga Jesus comigo, em primeiro lugar. Se eu vou jogar uma bola, se eu vou fazer alguma coisa, as pessoas vão olhar para mim e vão falar: poxa, esse cara é diferente. Ele não entra nas bolas divididas rachando, ele entra tomando cuidado com o próximo. Para ele não é tão importante ganhar a partida, é mais importante estar em comunhão com o outro. Ter Jesus em primeiro lugar. Quando a gente fala que para mim o viver é Cristo, é isso que significa. É ter Cristo em tudo aquilo que nós temos que fazer. O nosso alvo é fazer como se estivéssemos fazendo para Jesus. O nosso alvo é fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. É o que a palavra de Deus nos diz. Se você trabalha, trabalhe como se estivesse trabalhando para Deus, fazendo o seu melhor. Se você estuda, seja o melhor estudante, o melhor aluno. Tire as melhores notas que você puder, porque você está estudando para Deus. É isso que o apóstolo Paulo está tentando, está querendo nos dizer aqui. Para mim, o viver é Cristo. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos chegando cada vez mais perto da volta de Jesus. E quando nós nos colocamos na posição de viver Cristo verdadeiramente, nós estaremos constantemente preparados para que, se Jesus voltar hoje, nós podemos subir com Ele. Se Jesus retornar hoje, nós vamos estar tão enganjados, tão fazendo as coisas que Jesus quer que a gente faça, que nós estaremos preparados para subir com Ele. E a outra parte do versículo que fala: para mim morrer é lucro. Se eu continuar vivendo, eu vivo para Cristo. Se eu morrer, é lucro. Por que que é lucro? Porque se eu morrer, eu vou deixar todos os problemas dessa terra. Eu vou parar de sofrer. Eu vou parar de ter tristeza. Não vai ter mais doença. Não vai ter mais problemas, adversidades. Não vai ter mais lutas. E eu vou estar com Cristo. E o apóstolo Paulo ainda fala em outro versículo: porque estar com Cristo é muito melhor. Ah, mas você está tendo uma visão egoísta. Não, não é uma visão egoísta. É uma realidade. Quando você vive para Cristo, você vive para os outros. Você ama mais, você perdoa mais. Você trata melhor as pessoas. Você vive para Cristo. E quando você morre, estando arrependido, estando salvo, você sabe que vai passar a eternidade com Jesus. Então, morrer é lucro. Porque se você não sabe, eu quero te dizer uma coisa. Cada minuto que você passa em cima dessa terra é um minuto que você tem a possibilidade de cair. Cair no pecado, cair na tentação, cair naquilo que não agrada a Deus, falar alguma coisa que entristece o Espírito Santo,
Cada minuto que você passa em cima dessa terra, se você não vigiar constantemente, se nós não orarmos, se nós não vigiarmos, se nós não procurarmos estar na presença de Deus todo o tempo, é um minuto a mais que você tem para cair, para se render à tentação, para se render a um vídeo de pornografia no celular, para se render a falar mal das outras pessoas, para se render em colocar os olhos naquilo que não é de Deus, entristecendo e afastando o Espírito Santo. A palavra de Deus é clara. A palavra de Deus, ela diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aquele que caiu, Deus levanta pela sua misericórdia. Mas aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Então, para nós, a nossa prioridade, ela precisa ser Jesus, ela precisa ser Deus, ela precisa ser as coisas de Deus. Qual é a sua prioridade hoje? São seus filhos? Se os seus filhos forem a sua prioridade, os seus filhos são os seus ídolos. Você idolatra os seus filhos. E isso está roubando o seu tempo e as suas bênçãos diante de Deus. Talvez a sua prioridade seja você mesmo. Cuidar de você mesmo, talvez seja a sua cura. Se isso for a sua prioridade, isso se torna o seu ídolo. Você começa a viver para aquilo, você começa a pensar só naquilo, você começa a idealizar as coisas só para a sua prioridade. A palavra de Deus, ela diz que aonde está o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Aonde que está o seu tesouro? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Será que a gente consegue hoje pegar essa palavra e colocar ela como sendo prática no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, na nossa alma? Será que nós conseguimos verdadeiramente colocar Deus como sendo prioridade na nossa vida? Tirando tudo aquilo que está na frente ou disputando o mesmo lugar que ele? Será que nós conseguimos colocar Deus em primeiro lugar? Amai o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com toda a tua força. E amai ao próximo como você ama a você mesmo. É interessante quando nós lemos a parábola daquelas 10 virgens, né? Que tem, a parábola diz que tem 5 prudentes e 5 tolas. As 5 prudentes tinham azeite de sobra. E as 5 tolas não tinham azeite de sobra. E aí, quando vem o atalaia, o que anuncia, olha, o noivo está chegando. As 5 prudentes vão encontrar com o noivo e as 5 tolas falam com elas. Me dê um pouco do seu azeite para que a nossa lâmpada não se apague. E aí a grande maioria dos pregadores falam que as prudentes disseram, não, nós não vamos te dar não, vai comprar. E aí as 5 prudentes entram com o noivo para as bodas do cordeiro e as 5 tolas ficam de fora.
Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que que as 5 prudentes não puderam compartilhar do seu azeite? Se elas estavam cheias de azeite e tinham azeite de sobra, por que elas não compartilharam? É a mesma coisa que nós. Muitas vezes nós estamos cheios do Evangelho, muitas vezes nós estamos cheios da palavra de Deus, mas nós não compartilhamos a palavra quando estamos nos lugares. Nós guardamos a palavra de Deus para nós mesmos. E quando as pessoas chegam perto de nós, elas não encontram aquele rio de água viva que Jesus falou para a samaritana lá perto do poço. Se você beber da água que eu te der, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquelas 5 virgens prudentes, elas foram egoístas, elas só pensaram nelas mesmas e elas entraram para o gozo do cordeiro, tudo bem. Mas elas fizeram com que as 5 tolas se perdessem. Será que a gente já pensou sobre isso? Porque mesmo que o azeite que estava sobrando naquela hora, mesmo que elas dessem o azeite para as tolas, e por acaso o azeite viesse a faltar, Deus não é o Deus provedor? Deus não é aquele que provê, que sustenta, que dá? Por que o medo de faltar? Se nós estamos ligados na videira, não nos falta azeite. Se nós estamos ligados no Pai, não nos falta pão. As nossas necessidades são supridas. Nós precisamos entender que quando nós colocamos Cristo em primeiro lugar, quando o Cristo passa a ser vida para nós, para mim o viver é Cristo, o amor vem em primeiro lugar. Se nós podemos estender as mãos para as pessoas que vêm buscar Jesus em nós, nós temos obrigação de compartilhar Jesus com elas. Nós temos obrigação de levar essas pessoas apontando para o caminho de Jesus. Qual tem sido a sua prioridade? O que você tem feito como prioridade na sua vida? É o emprego? É o ganhar dinheiro? É o pagar as suas contas? Ou é o viver para Cristo? A sua prioridade está em Deus? Ou a sua prioridade está em suprir as necessidades do dia a dia da melhor forma possível? Porque você, nós somos limitados. Nós não podemos todas as coisas. Jesus pode. Deus pode. Para ele não há impossível. Para ele não existe nada difícil. E quando nós servimos os outros, Deus nos serve. Jesus, ele foi bem claro. Quando nós estamos fazendo as coisas para aqueles pequeninos de Jesus, é para ele que nós estamos fazendo. É só você ler a parábola daquele que diz que estive com fome, me deste de comer, estive com sede, não me deste de beber, estive doente, não me visitaste. Que essa palavra hoje venha nos mostrar que Jesus está nos chamando para ter uma prioridade na nossa vida, para assumirmos o compromisso de Cristo. Ser um cristão verdadeiro, ser um cristão com compromisso, ser um cristão que tem Deus como prioridade, tem Jesus como primeiro lugar na nossa vida. Um cristão que é pleno do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo.
Se nós fizermos isso, com certeza, as bênçãos vão recair sobre a nossa vida. Porque Deus é um Pai amoroso. Deus é um Pai galardoador. Ele é um Pai que supre. Ele é um Pai que dá. A palavra de Deus, ela não mente. Buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que essa palavra hoje venha nos trazer esse entendimento, venha nos fazer refletir aonde está a nossa prioridade, aonde nós estamos colocando o nosso foco. Amém? Glória a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande, que você seja uma bênção na vida de outras pessoas, que você possa refletir a luz de Jesus por onde quer que você vá, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Obrigado, meu Pai, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado, meu Deus, por permitir, ó Pai, que eu não tossisse e que eu te desse conta de fazer, Senhor, o nosso culto. Obrigado, meu Deus. Eu te louvo, te glorifico e engrandeço o teu nome. Dê a cada um de nós, Senhor, da nossa família, uma semana abençoada, uma semana próspera, uma semana cheia de vitória em nossas batalhas, ó Pai. Que as nossas necessidades sejam supridas, mas que principalmente a gente tenha, Senhor, total acesso à Tua presença. A gente tenha total acesso a estar contigo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia, Pai. Glória a Deus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a mostrar para o YouTube que os vídeos aqui postados, eles são edificantes, eles têm um conteúdo que edifica a nossa fé. Em nome de Jesus. Pegue o link dessa palavra, envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Permita que as pessoas que te amam e que você ama e que te rodeia tenham a fé edificada também com essas palavras, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fiquem com Deus. Tenha uma semana abençoada. Abreijos para você. E até o próximo vídeo.